Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Estamos falando sobre relacionamento com Deus. E na última mensagem eu falei do relacionamento de Deus com Noé. Deus se revela a Noé, dá a ele uma ordem, ele cumpre a ordem. Quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar de adoração e consagração ao Senhor. E eu falei que ia começar a falar agora da vida de Abraão, que teve o mesmo chamado, e o relacionamento de Abraão nesse tempo todo que Deus chamava de amigo, ele levantou 4 altares. Eu quero falar desses 4 altares a partir de hoje. Amém? Então escute, altar. Vamos entender primeiro o que é altar. Lugar de sacrifício, símbolo de adoração e consagração. Uma vida com Deus. Altar é uma vida com Deus. Nós não edificamos um altar para nós mesmos. Nós edificamos para adorar a Deus, oferecer sacrifício a Ele e invocar o nome de Deus. Então preste atenção. Quando nós estamos numa igreja, num lugar de culto, vamos falar melhor. Lá na frente tem um lugar mais elevado, tem as cadeiras embaixo, e um lugarzinho mais elevado, às vezes 50 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, aonde fica o louvor, o pessoal do louvor, os instrumentos. Nós costumamos chamar aquele lugar de altar. Mas ali não é altar, ali é palco, nem é púlpito. Púlpito é aquele instrumentozinho de acrílico, madeira, onde a gente coloca a Bíblia em cima, né? Bota ali para falar. Ali é um altar, não é um altar, ali é um palco. As pessoas costumam dizer assim, traga aqui a sua oferta no altar, ali não é altar. Mas na frente nós vamos falar o que é altar hoje. Porque esse tipo de altar, onde tinha lá no templo, no tabernáculo, ele não existe mais. A Bíblia diz que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Amém? Mas então Abraão ele é chamado por Deus e ele passa a se relacionar com Deus dessa forma. E o altar tem um significado muito profundo na nossa vida. Então escute, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Sinquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Ele apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus. Preste atenção. Quando Deus chama Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, no comecinho, diz que Deus falou com Abraão. É diferente daqui. Aqui diz que Deus apareceu a Abraão. De que forma, pastor? Se a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus, porque senão morre. Não sei, teofania, Deus se manifestou em forma de homem, de anjo, falou com ele. Eu não sei a forma, mas eu sei o que a Bíblia diz, que Deus se manifestou, não que Deus falou. Lá no comecinho de Gênesis 12 diz: E Deus disse a Abraão, sai da sua terra. Então Deus falou, ele ouviu uma voz e Deus falou com ele. Então, antes de começar a falar de altar, eu quero levar você a pensar um pouco como que Abraão, morando numa cidade chamada Ur dos Caldeus, onde havia tudo quanto é tipo de deuses, ídolos, pôde ouvir a voz de Deus e acreditar que ele fosse o Deus único e verdadeiro. Como? Como tendo crescido numa cidade idólatra, como tendo crescido no meio de uma família idólatra, porque o pai dele era fazedor de ídolos. Isso, Tera fazia ídolos, então fazia vários ídolos de vários deuses. E como que Abraão cresce e ele pode ouvir a voz de Deus e identificar que aquele Deus que estava falando com ele realmente era o Deus poderoso, tremendo, grandioso, criador dos céus e da terra, porque a palavra de Deus para ele foi: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Deus começa agora a exigir fé. É diferente do relacionamento de Adão. Adão no paraíso, a Bíblia diz que ele conversava com Deus na viração da tarde. Adão, desde quando apareceu, desde quando foi criado, está acostumado a ver e a conversar com Deus num ambiente familiar, num ambiente de aconchego, de intimidade. Quando o homem peca, é lançado fora do jardim, os homens que vêm depois não estão acostumados com esse relacionamento. Então não conheciam a voz de Deus. Não sabiam muitas coisas.
Como que Abraão, então, consegue ter esse discernimento e entender que é Deus que está falando com ele? E ele sai por obediência e fé, e sai caminhando. Aí o versículo 6 e 7 diz que ele passou pela essa terra de Siquém. E lá Deus apareceu a ele. Deus não falou, já foi diferente, já foi uma intimidade maior. Deus aparece a ele. E ele faz o que? Ele levanta um altar ali. A palavra Siquém significa ombro. O ombro, meu amado, é o lugar mais forte do homem. Não tem? Eu estou carregando esse time no ombro sozinho. Eu faço com a força do meu ombro. Quando você faz uma alavanca, coloca alguma coisa aqui no seu ombro, você força com a sua perna para cima, você consegue sustentar um peso maior do que aqui no braço. Então, Siquém tem significado de ombro, força. Então, esse foi o altar da revelação. Abraão levanta o altar da revelação. Por que ele levantou o altar? Porque Deus se revelou a ele. Não tem nada a ver com a revelação que a gente está acostumado a ouvir, dom de revelação, dom do Espírito. Nada a ver, é outro tipo, é mais profundo ainda. Lugar onde Deus se manifestou a ele. E ele faz um marco, levantando o altar, ele faz um marco. Você lembra quando Deus se manifestou a você pela primeira vez? Você lembra como foi o seu encontro com Deus? Eu lembro como foi o meu encontro com Deus. Meu encontro com Deus foi tremendo, amado. Dia 1º de janeiro de 2004, cantava no Liberto por Cristo. Vou contar isso depois. Mas você precisa entender que se você não encontrou com Deus ainda, Deus quer encontrar com você. Tem muita gente na igreja, no lugar de culto, fazendo parte de uma denominação que ainda não teve um encontro com Deus. Para que ela pudesse levantar o altar da revelação do Senhor. Elas estão em busca de revelação aqui, querem que revele a vida dela, como vão numa cartomante, querem que revele isso e revele aquilo outro, querem que fale aquilo que ela quer ouvir. Mas Deus, quando aparece para Abraão, Deus diz: essa terra eu vou dar à sua descendência, algo que Deus ia fazer no futuro, mas não falou como ia fazer, de que forma ia fazer. Os problemas que Abraão ia lutar, enfrentar, as lutas que ele teria, não, apenas diz que vai fazer. Então o primeiro altar é o altar da revelação. Aleluia. Foi o momento de Deus se relacionar com Abraão. Ali houve um encontro de Deus com Abraão. Até então Abraão tinha só ouvido a voz. Agora não, agora ele encontra Deus. Sabe qual é a nossa revelação hoje? Sabe qual é o altar da nossa revelação hoje? Não é o altar da denominação que você congrega. Não é o altar da corte de oração. Não, é a cruz. A cruz e a revelação andam juntos. Não tem como termos revelação de Deus se nós não tivermos a cruz. É por isso que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me diariamente. A cruz é a revelação. A cruz e a revelação andam juntos. À medida em que a cruz trata comigo, à medida em que a cruz trata com você, é que teremos genuína revelação. Por quê? Vamos comparar quem morre fuzilado e quem morria na cruz. Fuzilamento, a pessoa ficava lá, alguém pega uma espingarda, uma arma e dá-lhe um tiro na cabeça, no coração, o cara morre de uma vez. E na cruz? Na cruz ele ia morrendo aos poucos. Então, à medida que a cruz vai se revelando para mim, eu vou tendo revelação de quem é Deus. Porque a revelação não é, amado, a minha vida. Deus não quer revelar para a minha vida. Deus não quer revelar para mim o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Não, Ele quer se revelar para mim. Esse é o problema. Eu quero muitas revelações de Deus, mas eu não quero que Deus se revele para mim. Então, à medida que cruz e revelação que andam juntos, e à medida que a cruz vai tratando com o meu eu, à medida que a cruz vai tratando com o meu interior, Deus vai se revelando para mim. Como que eu vou tendo a revelação? Primeiro, de quem é Deus. Tem muito crente que não sabe quem é Deus. Segundo, de quem nós somos em Cristo Jesus. Tem muito crente que não sabe quem é, do que a igreja é. Tem muita gente que não sabe o que é igreja. Acha que a igreja é a denominação que ele congrega, acha que a igreja é um templo feito por mão de homem, sabe? E a revelação do mundo.
Porque tem muito crente se tornando amigo do mundo. Mas eu vou falar com você sobre isso amanhã. Vamos continuar. Vamos entrar nesses 4 parâmetros aqui, nessa revelação que Abraão teve nesse altar. O que traz para nós de significado, de entendimento, para que a gente possa entender. Eu sempre falo, vou continuar falando, não adianta ter só o conhecimento. Não adianta você saber que tomate é fruta e pegar o tomate e botar na sua salada de fruta. Você vai estragar a sua salada de fruta. Você tem que ter o conhecimento e o entendimento. Conhecimento é sabedoria. Eu sei que o tomate é fruta, mas eu sei que a fruta chamada tomate não pode ser colocada numa salada de fruta, junto com uva, laranja, banana, maçã, porque vai estragar. Percebe isso? Vamos orar? Bendito Deus, Pai Santo, amado, te louvamos, glorificamos o seu nome, exaltamos o Senhor pela tua beleza, tua santidade, muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, derrama graça sobre ele, unção, poder, faz seu nome ser glorificado de uma forma tremenda e poderosa. Eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Meu amado, Deus te abençoe. Bom dia, filha, para você.